Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesta manhã abençoada, neste domingo maravilhoso, para a nossa escola bíblica dominical online. E eu gostaria de convidar você, aluno, que nesses primeiros meses do ano esteve aqui juntamente conosco, participando de cada domingo pela manhã. Não podemos estar fisicamente junto, mas acredito você que é um aluno que sempre pratica o momento desta aula pelos domingos de manhã. Eu acredito que você está levantando pela manhã e também está participando mesmo online. E eu gostaria de convidar você a compartilhar a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós temos como nossos líderes desse departamento presbítero irmão Moisés, que é um dos nossos professores, também o presbítero irmão José Ferreira, também, que leciona a aula também, quando é convidado a estar juntamente lecionando alguma aula para os nossos irmãos aqui da nossa congregação. E eles têm aí nos convidado a estar pela manhã juntamente com eles aqui, neste período da Escola Bíblica Dominical. Então, eu quero convidar você, a sua família, você jovem, você adolescente, você criança, acorda o seu pai pela manhã e diga para ele: pai, liga o notebook, liga o computador, abra a página da ADTV Pirineus no seu celular, pai, e vamos compartilhar juntamente neste domingo de manhã da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos cantar um hino que tem o tema Eu Te Louvo, que é o número 10 da nossa harpa cristã, e logo após nós vamos estar dando a abertura da nossa terceira lição do ano, do mês de abril, do dia 19, de abril, nós vamos estar aí dando o início da terceira lição desse segundo trimestre deste ano. Deus, aleluia. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Todos juntos. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado.
Santo Espírito, mil louvores por seu dom, pois sua graça tão imensa, glória a Ele, Ele é bom. Tô junto. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, irmãos. Eu te louvo, né? É o tema deste hino. Nós irmos para a nossa introdução para esta terceira lição do dia 19 de abril de 2020. O tema é eleição e predestinação. A palavra do Senhor que está no texto áureo desta nossa lição está lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Eu gostaria de ler juntamente com os nossos irmãos neste momento, que é o nosso texto áureo da palavra do Senhor, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra verdade prática diz bem assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. Nós vamos para a lição, a leitura bíblica em classe, e eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem essa leitura, que começa no capítulo Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 4 ao versículo de número 12, que diz bem assim. Vou dar um tempinho para você achar aí na tua Bíblia, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 12. Amém, meus irmãos? Que diz assim a palavra: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude de tempos, tanto aos que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo-se predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua
vontade. Aí o versículo de número 12, para nós encerrar essa leitura. Com o fim de sermos para louvor e da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Vai estar ministrando esta aula o nosso presbítero, co-pastor da nossa igreja, irmão Moisés. Por gentileza, irmão Moisés. Neste momento, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria podermos nesta manhã, nesse domingo, mais uma vez nós reunirmos para aprendermos juntos a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é essencial para a manutenção da nossa vida espiritual. Então o intuito da EBD é ensinar, é instruir na palavra de Deus, para que nós possamos crescer em graça e também em conhecimento. Meu querido e amado irmão, você que está alegre e feliz com Jesus, porque embora tantos problemas, meus irmãos, tantas dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele permanece fiel e Ele está sempre ao nosso lado para nos abençoar, para nos ajudar. Você quer manifestar essa alegria de ter Jesus ao seu lado? Então dá um joinha aí no seu celular, digita um amém aí e manifeste a sua alegria e a sua gratidão. Meus irmãos, nesse domingo, conforme já foi anunciado pelo nosso amado irmão Mauro, ele já fez a leitura bíblica em classe, também já leu o texto áureo e também a verdade prática, meus irmãos. E o título da nossa aula de hoje é Eleição e Predestinação. Meus irmãos, esses termos são termos muito utilizados no mundo acadêmico. Muitas pessoas trabalham muito a questão da eleição, outros trabalham muito a questão da predestinação, mas a nossa aula de hoje, meus irmãos, não é entrar nessas questões. Para quem entende da matéria, questões arminianas e questões calvinistas. Não é isso, meus irmãos. Nós aqui não queremos defender nenhuma tese. O que nós queremos nesta manhã, meus irmãos, é compartilhar a palavra de Deus. O que diz a Bíblia, meus irmãos, a respeito destes assuntos. É isso que nós queremos fazer nesta manhã, meus irmãos. Então o título já foi mencionado, Eleição e Predestinação. Então é isso que nós queremos trabalhar nesta manhã, meus irmãos. E nós queremos que ao término dessa aula, nós possamos estar mais esclarecidos a respeito desse assunto. Meus irmãos, o objetivo geral da nossa aula de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. E os objetivos específicos são 3, meus irmãos, que nós pretendemos trabalhar nesse tempo que nós temos para tratar desse assunto. O primeiro objetivo, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. E o segundo objetivo específico da nossa aula de hoje é explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. E o terceiro objetivo da nossa aula de hoje é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos.
Muito bem, meus irmãos, você não está com a sua revista aí na sua casa, mas você poderá acompanhar pela Bíblia. O irmão Mauro já fez a leitura em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, dos versículos 4, versículo 4 ao versículo 12, melhor dizendo. Então, é esse texto aí, meus irmãos, que nós temos como base para tratar da eleição e predestinação. Então, nesta manhã, meu irmão, o meu desejo é que quando alguém perguntar para você o que é eleição, você possa responder. E quando alguém lhe perguntar o que é predestinação, você tenha a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque você é um aluno da Escola Bíblica Dominical. E quem é aluno da Escola Bíblica Dominical tem um plus a mais. Vai ter as respostas das indagações que são feitas a nós. Muito bem, vamos para a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A primeira parte da nossa aula de hoje, meus queridos irmãos, diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então nós diz o texto da nossa revista da Escola Bíblica Dominical: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você que está aí do outro lado? A nossa eleição, ela precede a nossa existência. Então, quando foi que se deu a eleição, meus irmãos, a nossa eleição? Muito antes de nós termos nascido. Muito antes mesmo até dos nossos pais, os nossos avós vierem à existência. O Senhor já tinha nós elegido, Ele já tinha nós eleito, Ele já tinha planejado a nossa salvação. Então, meus irmãos, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, você que está aí do outro lado, meu irmão, você é um eleito. Você já foi eleito muito antes de qualquer outra coisa. Deus, na sua presciência divina, Ele já tinha elegido você para ser um salvo. Mas nós vamos entender melhor isso, meus irmãos. A parte número 1, o tópico número 1 diz assim: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Então, quando nós pensamos em política, meus irmãos, nós vemos aí que os candidatos a um cargo eletivo, eles se preparam, faz a sua propaganda, vende a sua imagem, para que ele possa agradar as pessoas, e as pessoas elegerem ele por um mandato de um período de tempo. Mas com Deus foi diferente, meus irmãos. Nós não precisamos fazer nenhum gasto, não precisamos vender a nossa imagem. Deus já nos elegeu muito antes do nosso nascimento. Nós já fomos eleitos, né? Como que nós vamos entender isso melhor? Eleição traz a ideia de escolha. É isso que nós pensamos, meus irmãos, quando nós imaginamos eleição no plano humano. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Esse é o primeiro aspecto. E a resposta é: em Jesus. Por isso, essa escolha, ela é cristocêntrica. Por quê, meus irmãos? Essa eleição,
ela só pode ser dada através de Jesus Cristo. E foi isso que nós fizemos um dia. Nós decidimos, meus irmãos, por ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Então essa eleição, meus irmãos, o primeiro aspecto dela é na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a segunda parte dessa escolha diz assim: em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, na Bíblia pentecostal, nós temos ali um estudo que trata muito bem a respeito desse assunto, meus irmãos, tá? Então, diz lá na Bíblia pentecostal que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Na aula passada nós já abordamos essa questão, que para nós chegarmos a Deus é somente através de Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, presciência é um atributo divino de Deus, que Ele sabe das coisas antes mesmo delas vierem a acontecer. Deus tem conhecimento das coisas de antemão. O tópico de número 2, meus irmãos, a condição da eleição, ou as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós temos ela aqui mencionada, que ela se aprofunda em um dos seus vários estudos sobre esse tema, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então nós temos o texto áureo da nossa Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele prova o seu amor, meus irmãos, enviando o seu Filho para salvar o mundo. Então, meus irmãos, a condição da eleição é através de Jesus Cristo. E como, meus irmãos, que dá-se isso, a nossa salvação? Através do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou, meus irmãos. E como que deve ser a vida dos eleitos, daquele que é eleito para a salvação? No tópico de número 3 nós temos assim: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Deus. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios significa separado do pecado. Então a palavra ágios no grego quer dizer santo. A palavra santo quer dizer separado. Separado para quem? Separado para Deus. Então ser separado para Deus é viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante desse mundo que está corrompido. Então, esses termos, meus irmãos, que nós aqui citamos, apontam para a santificação. Isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nós elegeu em Cristo. Tópico de número 4. A nova vida dos eleitos, a nova vida. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto,
palavras torpes, amargura, ira, severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, todas essas coisas que foram aqui citadas, meus irmãos, elas estão escritas lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Então, o apóstolo Paulo ali, ele cita uma série enorme, meus irmãos, de pecados que desagradam a Deus. Então, todos aqueles, meus irmãos, que não praticam essas coisas, é a certeza que nós temos que nós somos eleitos. Então, a nossa eleição, ela nos dá, meus irmãos, pela nossa nova vida, a nossa nova conduta. Então, essas coisas que aqui Paulo cita, meus irmãos, são coisas que muitas pessoas que não têm Deus como Senhor praticam e acham normal para as suas vidas, para a sua conduta. Mas aquele que é eleito, meus irmãos, ele não pratica essas coisas. Ele não faz essas coisas. Ele não diz palavras torpes. Ele não faz gracejos maliciosos. Ele tem uma vida pura diante de Deus. Então essa é a nova vida dos eleitos. Como saber se você é um eleito? Como saber se você é um escolhido? É a não prática dessas coisas. Então todo aquele que não pratica essas coisas é porque ele é um eleito. Aleluia! Então, meus irmãos, todas essas coisas, elas tratam, de uma santificação, um processo de santificação contínuo. A santificação, meus irmãos, ela não tem um ponto de parada. Pronto, aqui agora é o suficiente. Não. A vida de santificação é um processo contínuo. Enquanto não soar as trombetas celestiais, nós estamos trabalhando essas questões, meus irmãos, de nós se tornarmos santos cada dia mais para agradar a Deus. Agora vamos para o tópico, a parte 2 da nossa aula de hoje. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Muito bem, meus irmãos, nós já podemos entender até aqui o que é eleição. Eleição é alguém ser escolhido de antemão. Eleição, meus irmãos, é nós termos uma nova vida diante de Deus e vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Agora vamos falar da predestinação, termo esse muito usado que Paulo cita muito nos seus escritos. O termo grego para essa palavra é prorizo, quer dizer traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar. Então, meus irmãos, para nós entendermos essa palavra predestinação, é Deus determinar algo antes. É Ele determinar algo de antemão. Isso quer dizer predestinação. Vamos passar para a segunda parte, meus irmãos, desse tema. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. Então Deus, meus amados irmãos, Ele nos salvou, Ele nos redimiu e ainda nos adotou como filhos, por adoção. E a partir do momento, meus irmãos, que nós somos adotados por Deus, nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Então são os privilégios da adoção, meus irmãos. Então, uma vez que nós somos adotados por Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, nós passamos a desfrutar de privilégios.
Então nós vemos aqui no tópico de número 3, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção. Na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotavam, esse termo passou a ser chamado Abba Pai. Então a palavra Abba Pai é você poder chamar Deus na intimidade de Pai. Então, meus amados irmãos, é muito importante essa questão, meus irmãos, nós temos esse direito, esse privilégio. Muito bem, meus irmãos, estamos agora caminhando para o final, meus irmãos. Então, como que se deu, meus irmãos, a predestinação? A palavra-chave é amor. O amor de Deus manifestado, meus irmãos, a nós, a humanidade. Foi através desse ato, dessa atitude, meus irmãos, é que nós podemos, aleluia, meus irmãos, alcançarmos esse privilégio. Isso, meus irmãos, é por merecimento? Jamais, meus irmãos. Por merecimento ninguém poderia lograr êxito. Nós conseguimos, meus irmãos, isso, nós chegamos a isso por algo chamado fé. E o que Deus deu para nós chama-se dádiva, meus irmãos. Então isso foi tudo por intermédio da graça, né? A graça quer dizer o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas nós ouvimos o evangelho da salvação, nós ouvimos a palavra, meus irmãos, e essa palavra na unção do Espírito Santo, meus irmãos, ela nos convenceu que nós devemos mudar a nossa forma de viver. E a partir desse momento, meus amados irmãos, em que nós entendemos pela ação do Espírito Santo que nós deveríamos mudar, isso chama-se arrependimento. E a partir do momento que nós se arrependemos, nós mudamos o alvo, nós tomamos uma outra direção. Aquilo que nós fazíamos, não fazíamos mais. Então isso chama-se predestinação, eleição e predestinação. Mudança de conduta, meus irmãos. Agora vamos passar para a parte final e eu quero ler com os irmãos a conclusão da nossa aula de hoje. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseveriam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Meus queridos irmãos, então isso é eleição e predestinação segundo a palavra de Deus, meus irmãos. Então a palavra de Deus nos deixa muito bem claro essas questões. Então muitos pensam que é porque a pessoa é predestinado, né? Então ele é salvo para sempre. Não, meus irmãos. A salvação ela é confirmada, porque a nossa vida, meus irmãos, é uma constância na santificação. Nós temos que buscar a santificação a cada dia, meus irmãos. E cada vez que nós se santificamos mais na presença do Senhor, nós estamos batalhando pela nossa salvação. É possível perder a salvação? É possível. Muitas pessoas que creram, meus irmãos, passaram a descrer. Paulo fala de um homem que andava com ele, que pregava a palavra, chamado Demas, que ele amou o presente século. Então o que aconteceu, meus irmãos? Ele rejeitou a salvação. Então muitas pessoas fazem isso até nos dias de hoje. Muitos creem, meus irmãos, mas é um crer superficial, não é acompanhado da santificação, e muitos acabam abandonando o Senhor Jesus e vivendo uma vida no pecado. Então, meus amados irmãos, predestinação é Deus saber de antemão aqueles que vão ser salvos. Muito bem, você que está aí do outro lado, curve a sua fronte. Eu quero nesse momento fazer uma oração
e já estaremos passando a palavra para o pastor, que ele vai estar fazendo a conclusão. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por mais essa rica oportunidade, onde mais uma vez podemos nos reunir para juntos aprendermos a tua santa e bendita palavra. Que nesta manhã, meu Pai querido, nós possamos compreender esses termos, eleição e predestinação, Pai querido. Que nós possamos viver uma vida santa, que nós possamos agradar a Ti, ó Deus, e que o Senhor possa olhar para nós e achar graça em nós, ó Pai querido. E assim nós estaremos confirmando a nossa salvação através das nossas atitudes, ó Pai, para que nós possamos realmente ser predestinados à salvação. Essa é a nossa humilde oração que nós fazemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Com a palavra, o pastor. Graças a Deus por essa abençoada aula. Um tema bastante espinhoso, né? Quanta discussão tem dado aí ao longo dos anos com relação à eleição e predestinação, mas o irmão Moisés trabalhou muito bem. Eu creio que foi uma bênção para a vida dos nossos irmãos. É um tema que nós devemos sempre estar interessados. Aliás, não existe assunto desinteressante na Bíblia, certo, irmão? Vocês concordam comigo? Tudo que está na Bíblia, ainda mais se tratando da nossa salvação, é algo da maior importância. Pois bem, obrigado pela companhia dos nossos irmãos. Desejamos aí um domingo cheio, repleto da bênção de Deus. Quero apenas trazer 2 assuntos que é do interesse de todos. Primeiro, hoje à noite nós teremos um culto. Eu estarei ministrando uma palavra. Quero convocar todos os irmãos. Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra bíblica, e eu sei que vai economizar muita dor de cabeça para você, viu, irmãos? Nós estamos lidando com um problema seríssimo aí no mundo, então nós temos por obrigação de parar e ouvir o que a Bíblia tem para nos dizer nesse momento. Então, eu sei que agora é o momento de nós estarmos dentro de casa, não é hora de nós sairmos, é hora de nós tomarmos todos os cuidados. Então, você deixa programadinho aí, para que às 19 horas pontualmente nós iremos trazer uma palavra para o seu coração. Nós tivemos uma reunião de emergência para traçar o padrão de Santa Ceia, como que será o procedimento da nossa Santa Ceia desse mês aí. Irmãos, não é culto, tá? Não será culto, será a celebração da Santa Ceia. Claro que uma modalidade totalmente diferente. Quero que os irmãos então anote aí, dia 26, próximo domingo, será servida a nossa Santa Ceia. Horário de 12h30, 12h30 até as 18 horas. Por quê, irmãos? Para que não haja aglomerações. Nós iremos fazer por faixa etária. Claro que respeitando alguns irmãos, provavelmente no horário que nós vamos estipular para o seu grupo, você não pode vir, então venha no horário que lhe é cabível, que lhe é conveniente, tá certo? Então de 12h30 até às 18 horas. 18 horas. Nós temos uma responsabilidade social, irmãos. Então todos os cuidados serão redobrados, certo? Os irmãos irão participar. Vai haver uma fila, respeitando o distanciamento de 1,5 metro, porém nós vamos ficar 3 metros de distância um do outro. Os elementos da Santa Ceia estarão todos embaladinhos. O irmão participa, descarta ali no recipiente, que terá logo após o irmão participar. E assim, irmãos, uma coisa que eu quero insistir e quero deixar bem claro, irmão Moisés, nos demais cultos nós vamos frisar isso aí. O irmão participou da Santa Ceia, irmãos, entre no seu carro, volte para sua casa, porque o momento é de cuidado. Claro que a gente fala isso com tristeza, a vontade de alguns irmãos. Eu tenho recebido mensagem aqui, quando vai voltar o culto? Como eu disse há poucos dias, a nossa vontade é estar aqui, se abraçando, sorrindo, chorando, vendo os irmãos, mas esse não é o momento. Então, o que é que eu quero ser insistente com os irmãos?
você vai vir, vai participar com a sua família da Santa Ceia. Obviamente aqueles que estão em comunhão, que são membros, irão participar e já logo retornarão para suas casas. Eu sei que os irmãos estão entendendo isso aí e eu creio que é compreensível, tá? Um último detalhe sobre esse culto, sobre essa celebração da Santa Ceia, irmãos, não será dentro do templo, será aqui na frente do salão, vai ter a tenda ali. Então, como eu acabei de dizer aos irmãos, nós estamos tomando todos os cuidados. É um padrão estabelecido para todas as nossas igrejas no campo de Curitiba. Neste dia você vai ter a oportunidade ímpar de trazer a sua oferta. Nossos tesoureiros estarão de plantão aqui nesse período. Você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta para a missão. A assistência social também será o dia que nós vamos arrecadar a nossa assistência social. Eu sei que a alegria de muitos irmãos e irmãs, nossos aposentados, pensionistas, os irmãos que trabalham por conta ou não, eu sei que muitos, o prazer é contribuir. E eu louvo a Deus porque muitos não estão deixando que essa crise que nós estamos passando vá dizer para eles se eles vão ser obedientes na contribuição ou não. A crise não tem essa palavra. Quem tem a palavra, se nós vamos ser contribuintes fiéis ou não, é a Bíblia. E graças a Deus que nós temos irmãos que são fiéis e o prazer dele é contribuir. Então nesse dia, irmãos, você traga a sua oferta, traga o seu dízimo, traga o quilo para assistência social, o seu carnê missionário. Nós estaremos arrecadando aqui nesse dia. Como eu disse, os irmãos estarão de plantão para receber os irmãos. Dessa forma, nós deixamos aí esse aviso que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Amanhã no nosso culto de ensino também nós estaremos dando mais detalhes. E quarta-feira também no nosso culto da vitória os irmãos estarão inteirados. Ok, irmãos? Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp com o nosso presbítero irmão Moisés, ou até mesmo comigo, e tire a sua dúvida. O importante é que vocês participem desse evento aí, tá certo? Vamos dizer assim, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos alegremente confirmam dizendo amém. Quem disse amém, vire para alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ótimo domingo a todos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais.